Estamos no mês de dezembro, estamos no início do novo ano litúrgico, estamos no tempo do Advento, estamos numa preparação forte para o Natal. E a Ouvidoria de Ponta Delgada, em comunhão com toda a Igreja local, a nossa Diocese, está exatamente também nesta perspectiva litúrgica e está a concretizar aquilo que é o programa da própria Ouvidoria dentro das orientações para a Diocese, ou seja, viver o Evangelho a partir das periferias. Gostaria nesta comunicação deste mês de dezembro, e agora quase em vésperas de Natal, de refletir para todos nós na nossa ouvidoria, padres, religiosos, leigos e as pessoas que consultarem o nosso site, gostaria de, à luz da exortação apostólica à alegria do Evangelho, fazer uma reflexão concreta e que se concretize, portanto, na nossa ouvidoria, à base de 3 pontos, tendo em conta exatamente a exortação apostólica à alegria do Evangelho, que tem muitos capítulos, tem alguns capítulos, tem muitas dominantes, mas gostaria de falar em 3 dominantes que se podem tirar da alegria do Evangelho. A primeira, que lugar para Deus neste mundo. Poderíamos concretizar que lugar para Deus na nossa ouvidoria, que lugar para Deus na nossa cidade. O segundo ponto está ligado também com a alegria do Evangelho, é sobre a saída missionária. A Igreja está presente no mundo, está numa saída missionária, mas poderíamos perguntar que saídas, que caminhos devemos tomar para esta saída missionária. Finalmente, um tema que também é aflorado na exortação apostólica e que nos pode ajudar nesta caminhada solidária do Advento é exatamente este. Afinal, há uma economia que mata e as periferias, onde as podemos encontrar. No caso da nossa ouvidoria, onde se encontram as periferias. Primeiro ponto, gostaria de comunicar com todos esta reflexão. Afinal, há lugar para Deus hoje no mundo, há lugar para Deus na nossa ouvidoria. À primeira vista, damos-nos conta que os sinais religiosos, pelo menos no nosso meio, continuam. As igrejas, as romarias, a cruz, enfim, os objetos religiosos, etc, etc. E até uma certa referência a celebrações, prática religiosa, etc, etc. Mas podemos perguntar, no fundo, há lugar para Deus hoje no mundo e no nosso meio, numa altura em que tantos vivem como se Deus não existisse, numa altura em que parece que as leis normais ou a vida normal não tem nenhuma referência de valores cristãos, haverá lugar para Deus? O tema mesmo geral em certos lugares é perguntar: o futuro terá lugar para Deus? Eu creio que este tema nos leva àquilo que de facto é o Natal, no sentido que o Natal foi um Deus que se fez homem, portanto um Deus que assumiu a natureza humana e, portanto, tudo o que é humano, tudo o que é deste mundo é levado a sério. Se o Natal é Cristo, foi Cristo que tomou a sério este mundo e veio até nós, significa que há uma presença dele em toda a parte. Às vezes não nos damos conta da presença dele, até julgamos que ele não está, quando de facto ele está. Chegamos mesmo a dizer: no mundo não há Deus. Tem uma frase antiga que chegou a colocar-se: onde não há padres, não há Deus. Tudo isto nos leva a pensar que antes da nossa presença, antes de considerarmos o ambiente do mundo, os dinamismos da história, como se fossem dinamismos incontroláveis ou que não têm nenhuma presença, devemos pensar que Deus já lá está, antes de nós chegarmos. E no meio de todas as vicissitudes do mundo, Deus silenciosamente tem uma presença na história, nos acontecimentos da vida. Se olharmos para a nossa ouvidoria, para a cidade, para as periferias, para as diferentes zonas, para a zona até mais rural, damos-nos conta que
Deus está presente na pessoa de Cristo através de tantos sinais de alegria, de felicidade, de êxito. Deus está presente através de tantas feridas, tantas dificuldades e tantos momentos difíceis que sofrem os homens e mulheres no nosso meio. Então, se assim é, o Natal para nós e para a nossa ouvidoria deve significar um esforço por reconhecermos o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo hoje presente na vida de todos os dias, na vida dos ambientes, na vida das famílias e na vida da própria cidade. Se por um lado Deus se procura, especialmente no silêncio, e o silêncio é ótimo para encontrarmos Deus, também é verdade que Deus se encontra no barulho da cidade e no meio dos afazeres do dia-a-dia. Para além deste esforço de reconhecimento dos sinais da presença de Deus hoje, no nosso meio, uma das maneiras também para o encontrarmos será exatamente criarmos ambientes ou momentos de oração e momentos de contemplação. Não podemos ter a consciência forte do encontro com Cristo se não criarmos na nossa vida pessoal, se não criarmos nas nossas famílias, se não fizermos das nossas igrejas espaços e instâncias onde, através da oração individual e comunitária, possamos ter a chamada dimensão contemplativa da fé em celebração e em oração. Queremos, pois, ao longo do resto deste advento e na quadra do Natal, esta dimensão contemplativa e iremos crescer na fé que nos faz descobrir o Deus presente hoje no mundo. A pergunta, este primeiro ponto da nossa reflexão e comunicação, seria exatamente esta. Que atenção eu dou para o Deus de Jesus Cristo que já está presente no território da nossa ouvidoria, nas nossas comunidades e no fervilhar da vida do povo? Que atenção eu dou e que espaço eu crio neste sentido? O segundo ponto que gostaria de colocar à reflexão de todos nós prende-se com aquela que continua Jesus Cristo hoje, que é a Igreja. Se de facto Cristo encarnou, assumiu a natureza humana, a Igreja continua Cristo, deve exatamente ser uma Igreja que encarne. Então, neste sentido, estamos com o Papa que a Igreja hoje deve tomar uma atitude de saída missionária. Ou melhor, a Igreja já está presente no mundo. Neste sentido, até quase poderíamos dizer que não é necessário ela sair. Ela já está. Mas é necessário que ela, neste estar no mundo, entre numa grande comunicação com o próprio mundo, assuma as alegrias e tristezas dos homens e mulheres dos nossos dias, que a Igreja esteja presente nos ambientes onde as pessoas fazem o seu dia-a-dia. Há, da nossa parte, às vezes, a preocupação e talvez uma tendência para nos mantermos numa zona que chamamos de zona de conforto. É importante estarmos nas igrejas, templos, é importante estarmos nos centros catequéticos, nos centros pastorais, nas reuniões, nos encontros, etc. Mas muitas vezes fazemos quase da atividade da igreja um estar aí numa zona de conforto onde rezamos, onde refletimos, onde programamos, esquecendo que a igreja é uma igreja sobretudo em saída, ou seja, uma igreja que está presente nas famílias, está presente nos ambientes de trabalho, está presente nos momentos de lazer, está presente nesta quadra de Natal, naquilo que é próprio, está presente em tudo o que é verdadeiramente humano. E está presente aí numa verdadeira saída. Então, colocando esta saída como o esforço por trabalharmos a vivência cristã no mundo, temos que perguntar que métodos devemos seguir. Por isso é que eu colocava o tema que é objeto de reflexão à base da alegria do Evangelho em muitas zonas da Igreja, que é de facto este ponto de reflexão. Que saídas, ou seja, que caminhos novos devemos tomar para que efetivamente o cristianismo possa fermentar
o mundo 2 e a vida 2. Neste aspecto, nós temos que entrar numa grande criatividade, ou seja, uma certa fantasia, digamos, pastoral. Por fantasia não entendemos aqui um sonho, não entendemos aqui uma utopia, entendemos caminhos novos. E dos caminhos que podemos seguir hoje, das novas saídas que até podemos utilizar no nosso meio e até na nossa ouvidoria, para que a Igreja de Deus que está aqui seja de facto uma igreja missionária, um dos caminhos é utilizar os meios de comunicação social, ou se quisermos, as estradas de informação. É verdade que a Igreja já utiliza tudo aquilo que são os métodos novos, já tem uma certa presença, mas cada vez mais nós devíamos utilizar, ter saídas, nesta grande saída que é a saída da comunicação hoje. De tal maneira que os homens e mulheres do nosso meio, os cristãos, os não crentes, vendo a presença de Deus nestes meios informáticos, nessas estradas de informação, possam aí, a partir das nossas reflexões, das nossas comunicações, das nossas notícias, das nossas preocupações, fazer uma leitura cristã da realidade. Porque o problema é este. Não se trata simplesmente, não se trata de converter as pessoas, trata-se de levar as pessoas a uma leitura cristã da realidade e, na proposta cristã, as pessoas ficarem entusiasmadas pelo próprio Jesus Cristo, pela vivência cristã. Outro aspecto que me parece importante de uma saída nova será exatamente o esforço por colocar, e neste aspecto eu repito aquilo que disse no ponto anterior, de colocar a presença cristã através da vida socioprofissional. Ou seja, os cristãos no meio do mundo dão uma grande saída para a fé, na medida em que, através dos seus postos de trabalho, através das suas profissões, exercem as mesmas profissões, os mesmos trabalhos de uma maneira competente e proficiente. Às vezes sem falarem de Cristo, às vezes sem falarem do Evangelho, às vezes sem ninguém saber que são crentes, mas se as pessoas forem competentes e proficientes, alegres e comunicativas, bons colegas e bons camaradas, e atenderem os debates e as lutas que se colocam nos diferentes ambientes profissionais de uma maneira humana, estão a dar um grande testemunho, estão a dizer que tomam a sério o que é humano e, tomando a sério o que é humano, estão a dizer que o cristianismo é um humanismo radical, é um humanismo que leva, de facto, a divinizar todas as coisas. E muitas mais saídas temos que criar para que, de facto, a Igreja, que é uma Igreja em saída, mesmo na nossa ouvidoria de Ponte Delgada, encontre caminhos novos para a evangelização dos meios, para a evangelização dos ambientes, para a evangelização das nossas comunidades. Finalmente, entre no terceiro ponto, que também é importante para a Igreja hoje, que é importante para nós no Advento, que é importante para nós neste dezembro, que é importante para nós neste Natal, que é, no fundo, perguntar, à base da exortação histórica, a alegria do Evangelho, se de facto a evangelização não tem uma dimensão social. Ou seja, se acreditando em Jesus Cristo e no Evangelho, e trabalhando com o Evangelho, se não temos de mexer neste mundo no aspecto da economia, no aspecto da cultura, no aspecto, digamos, dos momentos de lazer, no aspecto da política, nos diferentes aspectos humanos. Não é que haja uma economia cristã, não é que haja, digamos, uma política cristã, não é que haja uma cultura cristã. Até pode haver uma cultura, a fé leva a fazer cultura, mas o que dizemos é que, de facto, estes meios, com a presença dos cristãos, devem ser profundamente humanos e estar ao serviço da pessoa humana. Neste sentido, o Papa faz uma pergunta, ou fazendo a reflexão sobre a economia, de certo modo lança esta pergunta: há uma economia que mata? Ou seja, a maneira como o mundo está organizado hoje no aspecto económico está feito de uma maneira, ou está organizado de uma maneira em que a mesma esteja ao serviço do homem. Pelo contrário, a economia muitas vezes está ao serviço de determinadas elites, determinados ambientes, que em vez de servir o bem comum, concentra as riquezas, cria o mundo do luxo e do lixo, etc, etc. É importante que lancemos também para a nossa ouvidoria
esta preocupação da dimensão social na evangelização, que ao viver este Natal nos preocupemos pela maneira como o mundo está organizado, se de facto no nosso meio nós procuramos fazer com que o cristianismo esteja atento aos outros, não só às necessidades imediatas, não só àqueles que estão com fome, não só àqueles que estão sem emprego, não só àqueles que estão amargurados com as suas dificuldades familiares, mas perguntar quais são as causas que estão a levar aqui e neste território da nossa ouvidura Ponta Delgada a estas dificuldades, para que, debeladas estas causas, ou atuando nestas causas, possamos criar melhores ambientes para as pessoas e melhores condições de vida. Oxalá que este tempo que falta para o Natal e que toda a quadra do Natal seja vivida numa dimensão de grande preocupação social, que saibamos viver a dimensão social da fé, que saibamos descobrir as periferias, que é o tema deste ano. Tão difícil por um lado, mas por outro lado, no fundo, é o presépio. O presépio foi Cristo a sentir logo desde o início a solidão e a pobreza. Não nascer ser o mesmo pobre. A levar-nos também a que nós hoje saibamos descobrir onde é que se encontram os desempregados, onde é que se encontram os doentes mais doentes, onde é que se encontram situações familiares mais difíceis, para aí, com carinho, com abertura, com vizinhança, com proximidade, com ação comunitária, com afinco, podermos tornar a vida mais fácil para todos, mais sadia e até mais cristã. É com estas preocupações e neste aprofundamento doutrinal, teórico e prático que nós queremos viver na nossa ouvidoria esta quadra do Advento e esta quadra do Natal. Assim, queremos desejar a todos um santo Advento para depois vivermos um bom e feliz Natal.